O Hospital Filantrópico ele é uma empresa gerida por uma entidade que a gente chama de entidade mantenedora. Essa entidade mantenedora, né, que no caso nosso aqui de Turmalina é a Conferência de São Vicente de Paulo, pelo fato da conferência existir como instituição, né, como CNPJ, para começar, ela isenta a empresa de 50% dos impostos. Por que isso? Porque a gente sabe que a saúde pública, né, uma grande parte da saúde pública no Brasil é gerida por instituições filantrópicas. Pelo fato dessas empresas, essas instituições filantrópicas gerirem a saúde, que é um dever do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, mas por existir essa parceria dessas instituições, é um incentivo, né, que o governo dá para essas empresas. E com isso, existe a possibilidade da empresa, né, da instituição filantrópica, do hospital filantrópico, ele não vive de lucro. A função dele é prestar a assistência à saúde, ele não visa lucro, ou seja, todo rendimento, se houver um caixa positivo, esse caixa positivo ele pode ou deverá, né, ser revertido para ações, para benfeitorias dentro da própria instituição, que vai melhorar a qualidade e a resolutividade do atendimento prestado. O Hospital de Turmalina, ele sempre foi uma instituição que trabalhou em parceria, né, com os entes municipal, federal, estadual. E por ser instituição filantrópica, uma das coisas, né, que nós sempre colocamos e que é uma verdade, né, os números dizem isso. Há pelo menos 12 anos, o SUS, né, a tabela SUS, ela não é reajustada. E aí o que acontece? Mesmo o hospital tendo aí a dispensa de 50% dos seus impostos, para manter a instituição, até porque ela não visa lucro, ela precisa de dinheiro. Então vamos imaginar aqui uma matemática. Se tem 12 anos que o SUS não reajusta a sua tabela, e o hospital tem os funcionários, né, que todo ano, por exemplo, o funcionário pela lei não pode receber menos de um salário mínimo. Então todo ano aquele funcionário que recebe salário mínimo, o salário dele tem que ser reajustado. Os demais funcionários que recebem uma faixa, que a gente chama a faixa acima do salário mínimo, a instituição trabalha o reajuste através de acordo coletivo. Esse acordo coletivo ele pode ser de ano em ano ou de 2 em 2 anos. Porém, mesmo sendo de ano em ano ou de 2 em 2 anos, deve haver o reajuste. É claro que a gente tem que levar em consideração também a questão da inflação, da economia. Então, todo ano, o preço do medicamento aumenta, o preço da energia elétrica aumenta, o preço da água, do telefone, ou seja, todos os insumos necessários para a manutenção da instituição, eles sobem de valor. Então, imaginemos qual é a empresa que vai conseguir reajustar salários, insumos, etc., se a tabela da pessoa que compra, né, o serviço, que no nosso caso é o SUS, tem no mínimo 12 anos que não reajusta a tabela. E é claro que é um efeito dominó, ou seja, há 12 anos atrás o hospital tinha uma receita e uma despesa. Como o ano foi passando, o que acontece? A receita está diminuindo, porque não há o reajuste da tabela do SUS, e a despesa está aumentando. Então, assim, é uma grandeza inversamente proporcional em que uma nunca consegue equilibrar, que no nosso caso não precisa nem a receita ultrapassar a despesa. Nós precisamos apenas que a receita se equilibre com a despesa. E temos que lembrar também, né, que a população ela aumenta cada dia com nascimentos. Então, se a população aumenta, a cada ano, vamos dizer assim, que passa, é necessário contratar pelo menos mais um técnico de enfermagem, porque vão ser mais pessoas internadas. Aí vai precisar contratar mais um porteiro ou um segurança na portaria, porque a população aumenta. São questões naturais, né, de sobrevivência. E aí o que acontece? Como nós sempre trabalhamos com essa questão de receita pelo menos igual à despesa, e com essa inflação, né, com a inflação que aumenta, a cada dia tem sido mais difícil manter essas instituições filantrópicas. E diga-se de passagem, não é só a nossa. Se você fizer uma pesquisa, todas as instituições filantrópicas do país passam pela mesma situação.
exceto aquelas, uma ou outra, que às vezes está num local, por exemplo, numa cidade onde exista, por exemplo, grandes empresas, em que os impostos que essas empresas pagam para o município, ou em relação aos serviços sociais que essas empresas são obrigadas a prestar no município, essas empresas investem no hospital e ele consegue ter uma sobrevida maior. Então, o fato de termos chegado nessa posição, primeiramente, eu poderia colocar de uma maneira geral essa dificuldade de manter receita e despesa devido a esse grande tempo de defasagem. Porém, quando a gente lida com parcerias, é possível nós estarmos trabalhando de forma saudável e aumentando a qualidade da assistência à saúde à população. Porém, ultimamente, o que tem acontecido? O Hospital de Turmalina, há 2 anos e meio atrás, ele entrou em um estudo aqui na nossa micro-região da iniciação da regionalização da saúde, através da proposta de se instalar aqui em Turmalina o CTI adulto de 10 leitos e o hospital dentro de um programa que chama Rede Resposta de Urgência e Emergência. O Hospital de Turmalina ele se tornaria o hospital de nível 3, dentro desse programa de Rede Resposta. É claro que dentro do programa de Rede Resposta, o governo ele manda um incentivo de R$100 mil para pagar profissionais. Só que o próprio nome do programa já diz incentivo à urgência e emergência. O governo ele nunca manda manutenção à urgência e emergência, ou seja, ele manda uma parte e a outra parte nós temos que arcar com ela. Depois, com a contratação da equipe médica, para manter essa equipe hoje ela fica entre 120 e 130 mil reais. Então nós já começamos a ter uma diferença de despesa, receita e despesa aí, correto? Outra questão que a gente coloca é o seguinte: o hospital ele é um prestador de serviço e a responsabilidade pela saúde, a saúde geral do município é do poder público e a urgência e emergência também é do poder público. E o poder público tem a liberdade, o direito de definir se ele vai prestar o serviço ou se ele vai comprar esse serviço. No caso de Turmalina, por existir o hospital filantrópico, e nós sabemos que hoje, no mundo atual, comprar o serviço, ou seja, terceirizar um serviço é mais barato do que manter o serviço. Inteligentemente, a Prefeitura de Turmalina compra o serviço. É claro que compra, porém, foi feito um estudo há um tempo atrás e, infelizmente, o recurso que a Prefeitura disponibiliza através de convênio, aprovado na Câmara Municipal, que hoje está num valor de R$65 mil, infelizmente, baseado em um estudo que foi feito há 2 anos atrás pela Câmara Municipal, não é suficiente. Hoje a Prefeitura manda R$65 mil, porém o estudo que foi feito há 2 anos e meio atrás, disse, foi um estudo independente, feito pela Câmara de Vereadores, de Turmalina no mandato passado. Esse estudo disse que para manutenção da urgência e emergência apenas para o povo do município de Turmalina, ficaria em torno de R$120 mil, ou seja, o valor correto que a Prefeitura deveria repassar para o hospital seria R$120 mil. Sabemos das dificuldades que qualquer município está vivendo, por isso que nós temos aqui buscar negociar, trabalhar em parceria com o poder público. Por isso que para o ano 2014 nós fechamos o convênio de R$65 mil com a Prefeitura. E baseado no planejamento que tivemos o ano passado, esse valor de R$65 mil, juntamente com os outros recursos que nós teremos que receber do Estado e da União, seriam suficientes para a manutenção do serviço. Mas aí vem o problema que passamos no final do ano passado, que começou em junho, no mês de junho, quando a Prefeitura de Turmalina, e segundo informações de lá de dentro, de grande dificuldade financeira, não poderiam estar passando mês a mês a subvenção total, o convênio, é de R$65 mil. A Prefeitura de junho até dezembro, ela passou apenas R$45 mil, que é o valor destinado ao plantão dos médicos, o plantão no pronto atendimento. Então, esse outro valor de R$20 mil, que a gente chama de subvenção, a Prefeitura desde junho não passou. É claro que em conversas com o prefeito, com a sua equipe, eles sempre deixaram bem claro: olha, Anderson, eu não tenho condições de pagar agora, eu vou pagar,
mas a prefeitura não tem dinheiro. E só que infelizmente, né, eu enquanto administrador, lá no início do ano de 2014, quando eu vou fazer o planejamento, eu tenho que fazer o planejamento no mínimo anual. Então eu faço um planejamento para 12 meses. E nesse planejamento de 12 meses, eu tenho que colocar 20 mil todo mês para manutenção do hospital. Então, inicialmente, começou a dificuldade financeira que passamos no final do ano, quando a prefeitura deixou de passar os 20 mil do mês de junho. Então, eu tinha, por exemplo, no mês de junho, a conta que os medicamentos, materiais que eu pagaria com os 20 mil, como ele não veio, eu tive que ir pegando de outras reservas, de outras fontes para ir cobrindo. Mas ao mesmo tempo que eu estava cobrindo aquela despesa que seria do município, eu também estava retirando o recurso de outro local, estava diminuindo o valor naquele local. Então, quando chegou no mês de outubro, nós também tivemos, né, a infelicidade, né, a infeliz notícia de que o SUS atrasaria o repasse do pagamento da produção de AIH, né, que é a produção ambulatorial e de internações do hospital. É tanto que a produção do mês de outubro, nós só recebemos ela no dia 3 de dezembro, ou seja, 33 dias depois que venceu o mês de outubro. Com isso, nós já começamos a ficar com fornecedores sem receber, então nós já começamos sem receber o valor do SUS e mais 20 mil reais todo mês da prefeitura desde junho. Com isso, os protestos começaram, aí junto com o protesto vem o juro, e vem o juro, e vem mais juro, e financeiramente, né, como eu digo, quando se administra, você tem que ter a responsabilidade, a coerência de gastar menos ou pelo menos igual que você vai receber. E esse planejamento, eu garanto para você que foi feito, né? É tanto que a saúde financeira do hospital, hoje ela é equilibrada, baseada em planejamento. Porém, igual como eu digo, né? Se eu tenho que receber um recurso e não recebo, não tem empresa nenhuma que consegue sobreviver ou consegue ser administrada faltando um recurso dessa magnitude, que, por exemplo, no final do ano agora da prefeitura, nós estávamos fechando com 140 mil reais. 140 mil reais é o valor de uma folha de pagamento do funcionário. Então, se nós tivéssemos esse recurso no hospital, pelo menos o funcionário que foi o mais prejudicado, juntamente com o usuário, que geralmente é assim, né, os grandes comandantes, né, lá em Brasília ou em Belo Horizonte, eles sentam numa sala, definem como será a saúde, vão para suas casas, e casas boas, né, vão de carro ou de helicóptero, né, como puderem ir, mas não pensam no usuário que está aqui na ponta, que é a nossa maior preocupação, é a nossa maior motivação. É claro que junto com o usuário vem o funcionário, que precisa do salário para sobreviver. Então nós chegamos no início de dezembro, sem receber a produção de AIH do SUS do mês de outubro, o mês de novembro, né, e as subvenções da prefeitura desde o mês de junho. Quando foi no início de dezembro, recebemos a folha, ou melhor, a produção de AIH do SUS do mês de outubro e tivemos que ir ao banco para fazer um empréstimo para pagar o 13º salário. Porque se o funcionário estava sem receber o salário de outubro e nós já sabíamos que o governo iria atrasar o mês de novembro e provavelmente o dezembro, eu acho que por uma questão até de humanidade, nós fomos até o Banco do Brasil e fizemos um empréstimo para pagar pelo menos o 13º salário do funcionário. Então nós conseguimos pagar o 13º salário deles, pagamos o salário, né, do mês de outubro, no início de dezembro, e o 13º, por volta do dia 9, dia 10, nós conseguimos fazer o pagamento. Então, com isso, o governo começou a atrasar mais. Aí a gente ligava em Brasília, em Belo Horizonte, né, nas secretarias, diziam, olha, o SUS, que é o Ministério da Saúde, passou só 70% do recurso. Daí a pouco, quando o dinheiro chegou na secretaria no dia 5 de janeiro, 100%, aí a secretaria não tinha orçamento, não tinha financeiro, né? Várias desculpas que foram sendo colocadas para nós. Então nós chegamos num ponto que nós ficamos então com a dívida em torno de 710 mil reais para serem recebidas.
140 mil da Prefeitura, de 7 meses de subvenção, 368 mil de produção do SUS, né, referente ao mês de novembro e dezembro, e 2 meses de pagamento da urgência e emergência, que são 100 mil reais por mês, para pagamento dos médicos que prestam serviço nesse novo desenho da urgência e emergência. Com isso, ficamos com caixa zerado, e começamos a ter a negativa dos nossos fornecedores em relação a pelo menos os insumos para manutenção do serviço, como medicamento, alimentação, limpeza, telefone, luz, água. Inclusive o nosso telefone ele chegou a ser cortado por falta de pagamento, ou melhor, por falta de dinheiro para realizar o pagamento. Com isso, né, nós divulgamos isso para a população, porque realmente nós pensamos que no futuro, se a coisa continuasse como estava, infelizmente nós poderíamos inclusive chegar ao ponto de fechar as portas. Nunca foi o nosso desejo. Com isso, né, nós recebemos a produção do SUS. Aí sentamos com a Prefeitura no dia 14 de janeiro, negociamos a dívida de 140 mil, conforme, né, já está nas redes sociais aí, né, divulgado. No dia 19 de janeiro recebemos a produção do SUS do mês de novembro e no dia 22 de janeiro recebemos a produção do SUS do mês de dezembro. Então vejam, né, que tudo atrasado. Porém, o recurso da rede de urgência e emergência até hoje nós não recebemos, que é relativo, né, ao pagamento dos médicos que prestam serviço dentro desse programa. Então, os funcionários nós conseguimos regularizar o pagamento deles, com alguns fornecedores nós também conseguimos regularizar, porém os médicos estão desde novembro sem receber. Inclusive nós temos até alguns médicos lá que estão desde outubro sem receber. É claro que a gente aproveita até para agradecer a esses médicos, né, que eles continuam trabalhando, né, nunca disseram, né, nunca cogitaram nem abandonar os seus postos, porque sabem das dificuldades, né, que estamos passando e estão dando a sua contribuição. Existia então aquele fantasma de realmente fechar as portas do hospital? Em determinado momento existia, só que foi bem depois que nós publicamos, né, para a população. É claro que naquele primeiro momento nós queríamos mostrar para a população o que estávamos passando, mas se não houvesse nenhuma atitude por parte dos responsáveis, né, dos responsáveis pelo pagamento, infelizmente nós poderíamos ter chegado a esse ponto. Porém, como eu disse, né, a Prefeitura nos procurou e negociou a dívida, o Estado, né, repassou o dinheiro do Ministério da Saúde, da produção do SUS, referente a novembro e dezembro. Então, com isso, nós estamos começando a reestruturar a nossa saúde financeira, ou seja, a nossa credibilidade, né, perante aos nossos fornecedores, que naquele momento estava sendo a grande dificuldade. E infelizmente, né, quem poderia sentir mais na pele seria o usuário, né, infelizmente o mais carente, e o nosso funcionário. Hoje o hospital, como é que está a situação do hospital hoje? Hoje, em relação a planejamento, se nós recebêssemos hoje todos os recursos que nós temos nas mãos dos nossos financiadores, né, ou diria dos órgãos que compram o serviço na nossa mão, a nossa saúde financeira ela estaria equilibrada. É claro que eu não posso dizer a partir de hoje, porque eu não sei o que vai ser a economia a partir de hoje. Talvez amanhã a inflação vai subir, nós já sabemos aí que o combustível já subiu, a taxa, as bandeiras, né, em relação à questão da energia, nós estamos aí com a crise no país inteiro de água. Então, assim, são situações novas, a crise na Petrobras, que as ações diminuíram e a gente sabe que isso reflete na inflação, reflete na economia como um todo. Então eu posso dizer para você que hoje é 29 de janeiro, se nós recebermos todos os recursos que nós temos para receber dos órgãos que compram serviço na nossa mão, a saúde, eu acho que eu arriscaria te dizer que o nosso caixa estaria azul hoje. Outro problema, né, que eu gostaria de deixar bem claro aqui, que é quando a gente diz o seguinte: a Prefeitura de Turmalina tem a sua responsabilidade, né, e isso a gente sempre deixa claro para o prefeito Zilmar. Porém, nós prestamos serviço para outros municípios da região, e o único financiamento que esses outros municípios mandam é a IH, que é um cheque em branco, né, para internação,
que é uma autorização de internação hospitalar, né? A IH já é a própria a sigla, né, do nome, autorização de internação hospitalar. Então, existem alguns municípios que mandam só a IH e mandam uma pactuação ambulatorial que a gente chama de PPI, que é para fazer raio-x, atender algumas consultas, etc. e tal. Então, nesse caso, no caso assim, de municípios que financiam, que a gente chama complementação de tabela SUS, porque como a tabela SUS tem 12 anos que não reajusta, tem 2 municípios apenas que pagam esse contrato, dão esse incentivo em virtude de melhorar, de complementar essa tabela SUS. No caso, Turmalina, que manda que nós temos o convênio de R$65 mil, né? E lembrando, deixo bem claro, a obrigação pela urgência e emergência é do município, só que é mais fácil comprar do que prestar o serviço. Então, Turmalina manda 65, né, R$65 mil, e nós temos um outro convênio com o município de Veredinha. Veredinha manda para nós, além das IHs e dessa pactuação aí da PPI, Veredinha nós temos um convênio lá de R$43 mil anual. Então, Veredinha não manda mensal, mas todos os anos, né, no início do ano subsequente, nós temos o compromisso, né, do prefeito de Veredinha de mandar R$43 mil para complementar essa defasagem aí na tabela SUS. Porém, os municípios de Capelinha, de Minas Novas, de Leme do Prado, de José Gonçalves de Minas, de Aricanduva, que são municípios de Chapada do Norte, que são municípios que usam do serviço da urgência e emergência do nosso hospital, eles não mandam nem um centavo além das IHs e da PPI. Um agradecimento especial aos nossos funcionários do hospital, porque imagina você estar quase 3 meses sem receber o seu salário e você chegar no supermercado e o dono do supermercado virar para você e falar: ô fulano, e a sua conta? Eu não estou aguentando mais te entregar, nós temos que acertar alguma coisa, eu não consigo te entregar comida mais porque eu tenho que pagar o meu fornecedor. Então, imagine o funcionário do hospital nessa situação, porque nós tivemos funcionários que chegaram no supermercado para comprar o alimento e foi negado a venda do alimento para ele. E isso é uma situação assim de humilhação que sem precedentes. Porém, os nossos governantes, né, como eu disse, estão nos seus escritórios, né, nas suas alcovas, eles não pensam isso. E eu queria fazer esse agradecimento especial porque, mesmo sem pagamento, mesmo estando há quase 3 meses sem receber o salário, o funcionário, desde o faxineiro, o porteiro até o médico, nenhum deles abandonou o seu posto de trabalho. E eu, inclusive, fiz uma pesquisa, não há reclamação de nenhum usuário em relação à mudança de postura, em relação à mudança de conduta do funcionário pelo fato de estar sem receber os salários há 3 meses com o usuário. Que não digo que seria normal, seria aceitável, mas seria natural talvez a pessoa estar com o semblante mais fechado, não está sorrindo para o usuário, está fazendo o seu serviço. E em nenhum momento nós percebemos isso. Ou seja, os funcionários mantiveram o seu posto de trabalho com dignidade, com qualidade de serviço, né? Como eu disse, não há reclamação nenhuma de nenhum usuário e nem de nós da administração do hospital em relação à conduta inadequada de qualquer funcionário. Todos eles se mantiveram firmes e foram mais do que nunca parceiros dessa instituição que tem como objetivo, né, principal salvar vidas. Agora, para a gente fechar essa matéria, vamos pensar no lado bom da coisa. Isso. Se tudo for organizado pelos governantes, se forem distribuído corretamente o dinheiro, esse ano a cidade de Turmalina pode ganhar mais infraestrutura no hospital? Com certeza. Hoje Turmalina, Estrela, o que infelizmente, né, as pessoas não compreendem, é porque infelizmente existe uma questão encravada na mente de algumas pessoas da cidade que acreditam que o hospital ele tenha algo de errado na administração do hospital. Porém, as pessoas se preocupam muito em falar mal, mas falam mal com o vizinho, falam mal no Facebook, falam porque às vezes, por exemplo, que existe uma máfia lá dentro, que o hospital não vai para frente porque tem gente roubando. Mas o que a gente diz, o hospital ele é público. E se ele é público, qualquer cidadão tem o direito, e digo mais, tem o dever
de ter a dúvida, ir lá no hospital e verificar as finanças, de pedir a prestação de conta e falar, eu quero ver o que está sendo gasto aqui. E em um momento nós temos ou teremos a intenção de esconder qualquer dado para qualquer pessoa que seja da cidade. E eu digo isso para dizer que enquanto administração, graças a Deus, eu considero que nós enquanto hospital temos tido muito sucesso desde o nascimento do hospital até hoje. Particularmente, né, depois que eu assumi o hospital, nós já conseguimos, em parceria com o Poder Público, né, em parceria com o governo estadual, Secretaria de Saúde, nós conseguimos a aprovação de um CTI de 10 leitos para o nosso hospital. É um projeto futuro porque estava em construção, teve que parar porque o local onde ia ser construído o CTI, o prédio não aguentaria. Quando foi refazer a nova planta, o engenheiro verificou que no projeto anterior tinham coisas que estavam faltando e que não tinha como construir o CTI sem acrescentar essas outras unidades. Então nós estamos refazendo o projeto é um projeto já aprovado no Estado, né, um recurso de R$3.708.000, 800 mil foram liberados e foram executados, as obras estão lá, e não existe, né, e eu aproveito o momento aqui para dizer que não existe nenhum centavo, ou melhor, apenas o juro, né, do dinheiro que foi arrecadado, não existe, não tem 3 milhões na conta do hospital, como muitas pessoas pensam. Esse dinheiro está no Estado e como nós, quem é inteligente sabe que o Estado libera por parcela. Libera uma parcela, a gente executa, presta conta, para depois de autorizada a prestação de conta daquela parcela, a gente receber a próxima. Com isso também nós nunca ficamos parados, porque depois de uma discussão entre a micro-região aqui, de onde que seria o hospital nível 3, se seria em Turmalina, em Minas Novas ou em Capelinha, o hospital de Turmalina foi o escolhido para ser esse hospital de nível 3. Então, isso é uma vitória. O nível 3, para quem não sabe. O nível 3 é dentro do novo programa de governo da rede, é um programa do governo do Estado que chama Rede de Resposta de Urgência e Emergência. Com esse programa Rede de Resposta de Urgência e Emergência, os hospitais foram divididos por nível. Nível 4 com uma responsabilidade, nível 3 uma responsabilidade, nível 2 e nível 1 com a sua responsabilidade. No nosso caso de nível 3, nós temos a seguinte responsabilidade, nós recebemos 100 mil por mês, mas nós temos a responsabilidade de manter um serviço ter um cirurgião de plantão 24 horas, a 15 minutos do hospital, um pediatra 24 horas de plantão, um ortopedista 24 horas de plantão, ginecologista e obstetrícia 24 horas de plantão, pronto atendimento, um médico de plantão no pronto atendimento, que nós já temos, né? E anestesiologia 24 horas de plantão. Então nós temos que ter essas 6 clínicas funcionando 24 horas. Por exemplo, o Hospital de Capelinha em Minas Novas são hospitais de nível 4. Eles não têm essa responsabilidade que nós temos. Eles não têm a obrigação de ter ortopedista 24 horas, cirurgião. Eles têm a obrigação de manter as clínicas funcionando. Então, para o povo de Turmalina, o que acontece? Serviço de ortopedia, que hoje é o que está dando mais fluxo. Os municípios de Capelinha, Minas Novas, que tem hospital, e desses outros 7 municípios da microrregião, todos trazem os seus pacientes para serem atendidos em Turmalina. Então, qual é o primeiro ganho da população de Turmalina? Não precisar mais sair de Turmalina para tratar desses casos. Isso é um ganho, não é? É claro que também continuamos não ficando parados. No ano passado nós corremos atrás de um novo projeto, porque se Turmalina tem a vocação para o serviço de urgência e emergência no caso de ortopedia, por que além do CTI de 10 leitos, nós não podemos buscar um projeto de fortalecer a ortopedia em Turmalina? Conseguimos aprovar, é um projeto aprovado, publicado, assinado pelo prefeito, pelo secretário de Estado de Saúde do mandato passado, e aí eu frisaria, né, que nós tivemos muita ajuda do prefeito Zilmar, né, para conseguir esse projeto, e do agora deputado e secretário de Saúde, doutor Antônio Jorge. Né, e nós conseguimos aprovar um projeto de R$3.083.000 para implantar no Hospital de Turmalina o serviço de cirurgia ortopédica, porque hoje, de cada 100 pacientes que chegam no Hospital de Turmalina, 97 pacientes, o problema deles é resolvido aqui em Turmalina, que são casos que a gente chama de ambulatoriais.
Os outros 3 pacientes, que a gente chama de casos cirúrgicos, né, que precisam de cirurgia, esses pacientes são encaminhados para a Diamantina. Então, o nosso projeto, esse projeto 3 milhões, é para atender esses 3, ou seja, para atender os 100 pacientes aqui no município de Turmalina. Então, hoje nós precisamos apenas da liberação de recursos por parte do governo do estado, o governo atual, para que nós comecemos a ter o serviço de cirurgia ortopédica no nosso hospital. E aí, imaginemos o ganho que vai ser. Bem, com esse novo serviço de cirurgia ortopédica, nós vemos, né, dentro da questão financeira, administrativa financeira, nós vemos como uma forma de termos um novo serviço e recebermos mais por esse novo serviço. Então, quando a gente pensa em planejamento, infelizmente eu digo para você o seguinte: com os financiamentos que nós temos hoje, que é a Prefeitura de Turmalina, a Prefeitura de Veredinha ajudando, né, Turmalina com 65 mil, Veredinha com 43 mil por ano, Turmalina 65 por mês, tá? O SUS com o valor que ele paga, que hoje está na ordem de 184 mil, o governo do estado com a rede de urgência e emergência de 100 mil, apenas com esses valores vai ser muito difícil de nós dar prosseguimento e de nós garantirmos todas as nossas responsabilidades. Então, o que nós vemos, né, como um ponto de esperança seria esse projeto de ortopedia. Se nós conseguirmos montar esse serviço de ortopedia aqui no nosso hospital, Turmalina vai crescer em todas as formas. Já está maior do que era, porque hoje todos os pacientes da região de ortopedia, eles vêm para Turmalina, e se eles vêm para Turmalina, que eu acho que é uma coisa que a população devia ver, não só em relação à saúde, mas como um todo, que quando o paciente vem para Turmalina, ele vem com um acompanhante, e ele tem que ficar pelo menos um meio-dia aqui para ser atendido. Então, quando ele vem a Turmalina, ele vai no hospital e é atendido, depois ele tem que ir no restaurante almoçar. Então, o serviço de alimentação da cidade ele é fortalecido. Ele tem que ir na farmácia comprar um medicamento, porque ele prefere comprar aqui do que correr o risco de chegar no município dele e não ter o medicamento. Então, com isso, o serviço de fornecimento de medicamentos, a economia de Turmalina está melhorando. Quando ele está indo para o restaurante, ele passa perto de uma loja, vê uma roupa, vê isso, vê um sapato, um calçado, vê um eletrodoméstico numa loja, e ele inclusive pode dizer: olha, eu vou aproveitar e comprar isso aqui. Então, a economia do município, ela está sendo fortalecida. O capital de giro, com certeza, ele aumenta dentro do município. Então, quando a gente coloca uns projetos desses, a população também deveria, eu acredito que tenha, né? Mas deveria ter essa visão, uma visão mais futurista de dizer: olha, quando a gente diz saúde, não é só saúde, não, é como um todo, né? E assim, todo o município ele é fortalecido. Então, só para eu entender, então seria um hospital regional, seria a palavra certa? Seria fortalecimento de um hospital regional aqui em Turmalina que atendesse toda a região, sem precisar de deslocar para outros municípios para poder dar o atendimento. Seria, vamos dizer assim, seria a regionalização do serviço de ortopedia. E além disso, né, se Deus quiser, dentro em breve, com o CTI de 10 leitos, né, o CTI adulto, nós teremos, inclusive, nós já temos até contratado. Já tem previsão? A previsão é de em torno de um ano e meio, mais ou menos. Nós temos já a empresa contratada, nós já vamos montar o serviço de tomografia computadorizada dentro do hospital, que vai ser uma qualidade maior. Eu recebi uma notícia de uma consultora que nós temos em Belo Horizonte, que nós estamos tentando também ganhar alguns equipamentos, um raio-x novo para o hospital, um aparelho de ultrassom digital, 3 ventiladores pulmonares, né, que são aparelhos, né, que tem esse nome para ajudar na respiração, e mais 3 monitores de parâmetro, né, que regulam os dados vitais e acompanham de um paciente. Então, com esses equipamentos, teria a possibilidade, inclusive, se nós conseguirmos, e se Deus quiser nós vamos, existe a possibilidade de a gente montar até uma UTI semi-intensiva, não intensiva, né? Que ela precisa de mais equipamento. Mas com esses aí, a qualidade da assistência de um paciente que precisar, por exemplo, chegar infartado no hospital, para ele ter qualidade até chegar no outro centro, com esses equipamentos até isso vai melhorar. Então nós estamos melhorando. Hoje nós temos ortopedista, né, que foi um problema que nós sempre tivemos. Hoje nós temos ortopedista que reside no município, né, atende no hospital 24 horas, e diga-se de passagem, assim como os outros médicos,
a população está adorando. Então eu vejo com esse momento de turbulência que nós passamos, foi bom que é nas dificuldades que a gente às vezes consegue medir ou entender a credibilidade. E graças a Deus o hospital com a população está com uma credibilidade muito boa, que nós vimos que a população realmente entendeu o momento que estávamos passando e foi parceira nossa. Então hoje pode-se dizer, para a gente fechar, que o hospital agora começa a respirar novos ares. Começa, isso.